Olá, turma. Estou aqui para gravar minha aula assíncrona, né? A continuação da aula do módulo 10, tá, turma? Com muita alegria. Para tentar fazer um debate um pouco mais detalhado a partir da discussão do artesanato, mas ainda buscando algumas reflexões sobre os conceitos, as ideias, né? Os termos, as palavras, desenvolvimento, política, são os grandes temas do curso, né, turma? Políticas públicas e desenvolvimento do artesanato. Eu tentei fazer uma reflexão sobre muitas questões que perpassam o desenvolvimento e a política, numa abordagem histórica e também geográfica e também filosófica, né? E eu vou trazer a apresentação um pouco diferenciada, né? Alguns slides vão ser repetidos, mas eu vou trazer alguns elementos a mais, e alguns slides são novos na apresentação, turma, justamente para tentar apontar algumas reflexões novas, algumas perguntas novas, algumas questões, né, que eu acho que são relevantes para vocês levarem do curso para justamente a trajetória de vocês no artesanato, no setor do artesanato, seja como gestores públicos, gestores do SEBRAE, seja como artesãos, representantes dos artesãos, lideranças do artesanato, né? E acho que todos os debates que eu trouxe naquela aula e trago agora, todos perpassam algumas contribuições para a discussão da política do artesanato, né? Pensando vocês, em geral, como atores políticos importantes para esse setor, né? E, consequentemente, importantes para os outros setores da sociedade brasileira, da economia brasileira, da cultura brasileira, né? E é um pouco assim que eu quis, um pouco dessa forma que eu quis elaborar, né? Que eu quis construir a aula que a gente teve síncrona, tá? E um pouco isso também vai perpassar um pouco a aula de hoje, tá? Eu vou compartilhar aqui, turma, a apresentação, tá? Para a gente ir junto, se guiando através dessa apresentação, tá? Para ser mais didático, eu acho que contribuir com essas reflexões, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Acho que já chegou, né, turma? Acabou caindo no terceiro slide aqui. Deixa eu ampliar para ficar melhor. Acho que está indo, tá, pessoal? Pronto. Bom, turma, né? A gente vai continuar no módulo 10, né? Agora na videoaula, na aula assíncrona, sobre o mesmo tema, né? Desenvolvimento, políticas públicas e emancipação. Tá? Turma, eu vou começar, a gente fez uma longa discussão na aula assíncrona, né? Sobre a divisão social do trabalho, sobre trazendo alguns elementos dentro de uma complexidade muito maior, né? De elementos da complexidade da estrutura social, né, humana, na perspectiva de que a gente desenvolveu ao longo do tempo, né, bens, técnicas, produtos que envolvem inicialmente durante muito tempo valor de uso, né? Então eu produzo bens que eu uso e depois com o tempo essa capacidade humana de desenvolver também uma estrutura em torno das trocas, né? Isso não é uma coisa simples, a gente naturaliza porque a gente nasceu
numa sociedade onde já haviam as trocas, né, tudo. Mas se a gente parar para pensar a complexidade que é, né, o ser humano ao longo da sua história construir técnicas que são técnicas de produção de bens, né, para valor, de uso, para utensílios, ao mesmo tempo técnicas sociais, né? As trocas demandam linguagem, comunicação, relações de confiança, de reciprocidade, né? Relações territoriais, envolve instituições, mesmo que não as que a gente conhece hoje, né? Não instituições só no sentido ocidental moderno, né? Mas envolvem a construção de práticas culturais que vão se estabelecendo historicamente para que as trocas possam acontecer, né? Como a gente viu ao longo da aula. Envolve estabelecimento, inclusive, dos valores, né? Algo que tem que ter equivalência com outro valor, com o valor de outro produto, de outro bem, para que a troca aconteça. Tá? E aí a gente passou muito durante a aula sobre a questão do tempo, né? Socialmente, o tempo socialmente gasto para a produção como o principal, historicamente, critério para o estabelecimento do valor, né? Do valor de troca. Isso a gente não vai perpassar hoje, porque a gente já debateu. Acho que eu poderia também dar várias aulas aqui, a gente poderia ter várias aulas só aprofundando esse tema, mas eu acho mais importante, então, a gente ir aprofundar mais no debate sobre a ideia de desenvolvimento, tá? Depois desencadeando na discussão sobre o que significa desenvolvimento do artesanato. A gente pode debater isso um pouco. E eu espero que seja a gente trabalhe com algumas perguntas que possam acompanhar vocês, né, ao longo da trajetória de vocês no setor do artesanato. Essa pergunta a gente começou a responder, né, turma, na aula síncrona, que é uma palavrinha muito complicada, que aparece muito na vida da gente, principalmente no mundo contemporâneo, mas que a gente realmente poucas vezes se debruça sobre ela, turma. Eu já participei de muitos momentos em que eu fui convidado para acompanhar, tecnicamente, vamos dizer assim, audiências públicas sobre empreendimentos territoriais, né? Audiência pública sobre uma mineração, audiência pública sobre uma hidrelétrica, por exemplo. E uma das coisas que foi me intrigando foi o fato de que esses grandes empreendimentos vão ter um imenso impacto na vida daquelas pessoas, daquela cidade, daquela comunidade, daquela região, e muitas vezes vão deixar muitos impactos. Uma parte significativa das vezes, as populações locais recebem com muita desconfiança esses empreendimentos, com razão, diga-se de passagem, né? E, ao mesmo tempo, às vezes, não só com desconfiança, com discordância, com rejeição. E, ao mesmo tempo, muitas vezes, a palavra desenvolvimento é usada por esses empreendimentos como algo que vai trazer, então, algo valoroso. Então, nós vamos deixar aqui muitos impactos ambientais, sociais, mas traremos o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento da comunidade, o desenvolvimento da região. O que significa isso? A gente se pergunta pouco, mas mesmo sem saber o que é desenvolvimento, muitas vezes isso abre horizontes de possibilidades da chegada do empreendimento, onde essas comunidades então diriam, então a gente vai ter o malefício, né, os impactos negativos, mas vai ter desenvolvimento. E se a gente perguntar para essas mesmas pessoas, então, o que é desenvolvimento, dificilmente elas vão ter capacidade de desenvolver uma ideia a partir dessa palavra. Mas, claro, elas vão conseguir dizer o que elas gostariam que fosse desenvolvimento. Então, o que na cabeça delas está passando quando elas dizem, ótimo, então pode vir empreendimento porque tem desenvolvimento. E elas vão conseguir elaborar o que elas querem, né? No interior do Brasil é muito comum a expectativa, por exemplo, de emprego para os filhos, né? Muito difícil emprego para a juventude, né? No ambiente do interior do Brasil, em ambientes cidades pequenas, de pequeno porte, até de cidades médias, né? Mas principalmente cidades pequenas. Então, eu gostaria que meu filho não precisasse ir embora, minha filha, para trabalhar em outro lugar, para estudar. Então, há algumas construções que envolvem o que seria o desenvolvimento para essas pessoas.
E a gente vai tentar, eu acho que a gente tem que tentar entender aqui como é importante saber sobre isso. As pessoas têm que poder dizer, numa política pública, numa gestão coletiva, numa política participativa, o que elas estão entendendo como desenvolvimento. Eu tentei trazer algumas conceitualizações mais gerais, né, na aula síncrona, mas para mostrar que essa palavra pode ter significados muito diferentes. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que eu queria que a gente pensasse juntos. Quando a gente vai discutir desenvolvimento, no caso do desenvolvimento do artesanato, primeiro todos vocês têm que se perguntar, né, o que vocês estão entendendo como desenvolvimento do artesanato. Há uma pluralidade de experiências em torno do artesanato brasileiro, pluralidade de técnicas, pluralidade de realidades, pluralidade de atores, pluralidade geográfica, né? Diferenças regionais, estaduais, locais. Então, isso também vai desembocar em diferentes expectativas do que seria o desenvolvimento do artesanato. O que não quer dizer que também não hajam convergências, né? Por isso, o debate é super importante. Então, é importante, primeiro, que num debate sobre políticas públicas e desenvolvimento do artesanato, quem pretende participar ativamente como ator político, né, da elaboração dessas políticas, sejam artesãos, sejam gestores, né, se perguntar sempre o que significa desenvolvimento do artesanato, porque comumente a própria pessoa vai encontrar respostas múltiplas para isso. E quanto mais a gente refletir sobre isso, mais importante. Segundo ponto que eu queria trazer antes de passar para outros slides é bastante importante que as políticas se desenvolvam de forma participativa, na perspectiva, então, que as concepções de desenvolvimento que estão aparecendo nos diferentes atores que envolvem aquele setor, né? Aqui a gente está debatendo o setor de vocês, o artesanato, que as diferentes concepções de desenvolvimento, não só elas sejam refletidas pelos atores, mas elas apareçam no debate da elaboração da política, né? Então, isso é super importante. É preciso que a gente abra um pouco a caixa de entendimentos do que seria desenvolvimento do artesanato para que essas pluralidades de concepção possam aparecer, né? Elas vão aparecer, e aí a construção de uma política participativa tem que pensar o que fazer com isso, porque serão múltiplas as concepções, né? Então, eu queria trazer isso como um ponto importante. E aí eu queria voltar, como a gente viu que ainda é mais complexo do que a gente imagina, eu queria voltar um pouquinho no slide que eu trouxe, em que eu trouxe a conceitualização que o João Antônio de Paula, um economista da UFMG, aponta, em diálogo com a origem dessa palavra na filosofia, né? Como a gente viu na filosofia do Hegel. Então, eu vou reler para a gente, e aqui eu vou ter mais tempo para a gente ir pensando sobre isso com complexidade. Eu espero, vai ser difícil, viu, gente? Vai ser complexo, mas eu espero que essa complexidade abra horizontes em vez de fechar, né? Abra ideias ao invés de fechar ideias, tá bom? Bom, a gente leu na aula, né, essa ideia da gênese da ideia de desenvolvimento, né? A origem, quando ela surge. O conceito de desenvolvimento está presente na obra de Hegel, para quem esse seria a explicitação, o pôr-se no mundo do que está contido no ser, a possibilidade e que precisa apresentar-se para se realizar. Então, aqui a gente falou um pouco sobre isso, né? Algumas coisas eu vou repetir. Ela é a possibilidade, né? Então, a gente está falando de algo do plano do possível, primeiro ponto. Segundo, ela precisa apresentar-se. Então, precisam ocorrer processos para que essa possibilidade se apresente e se realize. Então, por exemplo, uma política participativa, ela é um processo que permite que concepções de artesanato se apresentem, né, numa arena pública, por exemplo, e também, em tese, né, tem a potência de permitir que esse encontro dessas concepções possam convergir em diálogo com diferenças, com hiatos, às vezes com conflitos, né, possam se realizar, inclusive, em políticas concretas, né, em ações, em estruturas, né, em processos para o futuro.
Então, a gente está falando que o desenvolvimento do artesanato, né, turma, no caso da política pública do artesanato, do setor, que envolve todos vocês, né, ela é, em si, a busca, de fato, pelo desenvolvimento do artesanato, pela apresentação e realização de coisas que estão, então, em potencial. Né? Um diagnóstico existe também para tentar entender essas questões, né? Aquilo que não se realizou e o setor gostaria, parte do setor ou o setor em geral gostaria que tivesse sido realizado, aquilo que está se realizando e precisa estar sempre sendo pensado e aprimorado, né? E aquilo que, inclusive, nem se pensou para o setor, ou aquilo, perdão, aquilo que se pensou e ainda está muito longe de ser colocado em concretude, mas precisa ser trabalhado, porque muitas ações políticas não acontecem do dia para a noite, né, Tom? A gente, às vezes, acha que algo... Voltando na ideia do possível e impossível, muito do que a gente hoje entende como realidade concreta, há determinados tempos atrás, eram entendidos como desejos impossíveis. Né? Avanços técnicos, avanços sociais, avanços culturais, avanços comportamentais. Muitas vezes, algo que alguém entendeu no passado como um desejo inalcançável, mas que era desejado, né? A gente poderia falar, assim, inclusive, das conquistas sociais que a gente conhece do mundo contemporâneo. Então, você vai ter as conquistas dos direitos trabalhistas, que em algum momento foram vistos como desejos, mas que seriam, então, impossíveis. A conquista do avanço dos direitos civis, como a gente conhece, por exemplo, a estrutura e a história do avanço dos direitos civis negros nos Estados Unidos, né? Que foram conquistados por uma mobilização profunda e organização profunda que passou pelo debate do possível e impossível, que passou por ideia do desenvolvimento de uma sociedade diferente, né? O direito do negro ao voto, o direito do negro às mesmas realidades que ainda estão por se construir, mas já estão sendo construídas. Então, isso é um ponto importante para a gente, né? Aqui, ou seja, no setor do artesanato, um diagnóstico também vai encontrar questões que envolvem sonhos, desejos de atores do artesanato brasileiro que têm que apontar esses desejos na política pública, mesmo que eles não sejam concretizáveis e realizáveis e materializáveis agora. Mas só deles se apresentarem, né, deles serem apresentados, deles apresentarem-se no debate do artesanato, isso já gera consequências, isso já gera aberturas para novas possibilidades para o setor, né, por exemplo. Então, esse é um ponto importante, né? Eu queria tentar fazer um debate que geralmente ele não é fácil de fazer, turma, mas ele é importante. Não é fácil de fazer porque ele é muito filosófico, e a turma tinha apontado, né, que a aula estava, em alguns momentos, muito filosófica, e foi. E esse é o momento, talvez, que a gente teve da aula mais filosófica, e vai ser novamente, né? Quando a gente fala das potências do ser, né, turma, nas ciências humanas, que é a minha área, as ciências humanas muitas vezes são mal interpretadas, né, como, ao falar, por exemplo, de projetos de futuro, ao falar de utopia, ao falar desse possível e impossível, né, ela seria considerada, então, nesse momento, uma ciência menos científica, né, mais ideológica, mais do plano das ideias dos cientistas, das pessoas, do que de uma concepção mais rigorosa do que seria a interpretação científica. E eu vou tentar demonstrar para vocês como essa análise, que é muito comum no nosso cotidiano, ela é uma análise muito simplificadora, muito equivocada, problemática, inclusive. Eu vou tentar trazer essa reflexão, por exemplo, para o avanço tecnológico, e que envolve, inclusive, inovação e tecnologia do artesanato, depois tentar voltar para a discussão das ciências humanas. Quando eu olho, se eu olho para uma árvore como um botânico, eu vou me perguntar o que é uma árvore. O botânico se pergunta, que árvore é essa? Né? Ela é uma árvore diferente de outras espécies? Se eu quiser catalogar uma árvore nova, ou se eu quiser identificar aquela árvore. Eu estou andando pelo mato, eu quero entender que árvore é essa. Né? Então, eu vou identificar essa árvore pelas suas características. Né, eu vou olhar para o tipo de casca da árvore, eu vou olhar
para a estrutura da madeira, eu vou olhar para a forma da árvore, para o tamanho, eu vou olhar para o tipo de folhagem, tamanho da folha, cor da folha, estrutura da folha, se ela tem fruto, se ela tem flor. Então, a gente está falando aqui de uma gama de aspectos que envolvem características do que a árvore é, do que aquela árvore é. Tem uma parte da filosofia, historicamente, que se debruça justamente sobre isso, sobre o que são as coisas. E as coisas, ao serem, elas têm que ser diferentes de outras coisas para terem uma característica própria, né? Para eu dizer que árvore é árvore, eu estou dizendo que a árvore não é prédio, a árvore não é rio. Se eu chamo aquilo de árvore, é porque ela tem uma característica. Se eu diferencio a espécie de árvore, como eu estava falando, aí eu estou falando também de que é. Vou dizer, esse IP é um IP, portanto, ele não é uma mangueira, portanto, ele não é uma goiabeira, né? Portanto, ele não é o jacarandá, ele é um IP, porque ele tem tais características, né? Só que olha que interessante, se eu, diferente de um botânico, turma, eu olho para uma árvore enquanto um marceneiro, por exemplo, ou enquanto um designer, enquanto um marceneiro artesão, por exemplo, eu vou olhar para a árvore a partir do que ela é, de tudo isso que eu falei que o botânico olha, né? Formas, cores, características, mas eu vou olhar para aquilo que ela pode ser. Eu vou enxergar na árvore uma futura cadeira. Né? Eu vou enxergar naquela árvore um futuro banco de madeira, uma outra estrutura, um monjolo de moinho. Eu posso enxergar muitas estruturas possíveis, mas que ainda não estão ali visíveis. Elas são possibilidades para aquela árvore. Quem tem a capacidade de olhar para a árvore e pensar isso, ele está construindo novas formas de dizer o que a árvore é, porque ela pode ser uma cadeira. Então, a possibilidade de ser uma cadeira está contida naquela árvore. É uma característica daquela árvore. Por que é uma característica daquela árvore, pessoal? E por isso demanda um olhar muito atento para as coisas. Porque eu também não posso dizer que a árvore vai ser o que eu quiser. Não é que eu vou dizer as potências da árvore a partir só do meu desejo. O meu desejo de transformar a árvore é importante, mas eu vou ter que estudar aquela árvore. Eu tenho que estudar, por exemplo, a estrutura de madeira daquela árvore. Né? Tem madeiras que permitem uma coisa e tem madeiras que não permitem aquela técnica. Né? Acho que vocês sabem muito isso. Se eu estou falando de madeira, eu posso falar de várias outras coisas. Eu posso falar do ferro, posso falar do ouro, posso falar da prata, posso falar do plástico, e a gente vai falando. Aqui, cara, o que eu posso fazer com aquela madeira? Então, isso é importante porque tem a ver com a ideia de desenvolvimento. O ser humano tem uma capacidade muito complexa. A gente não transforma a natureza só na perspectiva econômica, né, Tu? Quando o ser humano olha para a natureza a partir do seu olhar técnico, isso é uma característica humana muito profunda, eu construo novas ideias do que a natureza é e pode ser. Eu reconfiguro a ideia do que são as coisas. Eu reconfiguro, inclusive, às vezes, primeiro mentalmente, depois tecnicamente. Só que isso é retroalimentado, porque à medida que as técnicas vão se realizando no mundo, e a gente implementa técnicas no mundo há muito tempo, é a história da sociedade humana também, é a história das suas técnicas, né? Entre outras coisas, cada técnica impulsiona novos olhares para o mundo, para as coisas. Uma técnica abre possibilidades para uma outra técnica, e por aí vai. Eu acho que o que eu estou falando, apesar de estar falando um pouco filosoficamente, não é nada novo para vocês. Só que o que eu estou querendo trazer agora é como isso é importante, como reflexão, para a gente puxar para as ciências humanas e, nesse caso, depois para o debate da política e do desenvolvimento. As ciências humanas, turma, seja a geografia, a história, a sociologia, a antropologia, a ciência política e por aí vai, elas têm a mesma responsabilidade, o mesmo desafio, inclusive. Quando, através de uma teoria, através de conhecimentos das ciências humanas, eu olho para o mundo, eu olho para a sociedade humana, né, que é o objeto das ciências humanas, eu vou olhar para ela interpretando o que ela é e o que ela pode ser. Não o que ela pode ser somente do que eu quero que ela seja, somente a partir das minhas abstrações, dos meus quereres pessoais.
né? Que é o que alguns acham que estariam presos numa lógica de ideologia, né, do sujeito. Não, eu tenho que... É muito complexo, às vezes é muito mais difícil até do que outras ciências. Eu tentar interpretar o que as sociedades humanas apontam como horizontes, o que elas podem ser, mas interpretando isso a partir do que elas apresentam como possibilidades. Assim como a madeira de uma árvore e as suas características que potencializam uma técnica, eu vou olhar para a forma como a gente organiza a sociedade humana, culturalmente, socialmente, economicamente, politicamente, para interpretar quais são as possibilidades reais, né, de desenvolvimento da sociedade humana. Então, quando as ciências humanas apontam para o possível, que às vezes parece impossível, essas ciências humanas não estão fazendo isso como uma utopia vinculada a desejos e a ideologias exclusivamente, como se pensa. Na verdade, é porque se eu não olho para a sociedade para entender o que ela pode ser, eu não estou conseguindo interpretar o que a sociedade é, como ela se organiza, né? Porque voltando aí a uma frase que pode ser que tenha ficado um pouco mais fácil de ser entendida agora. Isso os filósofos dizem há muito tempo e a gente entende pouco, né? Dizer o que uma sociedade ou o que uma coisa pode ser é dizer o que ela é. Interpretar o que pode ser, né, numa sociedade é interpretar o que aquela sociedade é. Nas ciências humanas, dificilmente a gente faz isso com muita precisão, né? Você não faz isso como uma regra. Então, você não diz, isso também é complexo, você não diz literalmente que amanhã vai ser assim, porque as possibilidades são muito múltiplas, os fatores são imprevisíveis às vezes, tá? Então, a gente poderia usar isso para discutir muitas coisas. Para o debate de hoje, política pública e desenvolvimento do artesanato, a gente pode pensar que a gente pode tentar interpretar potências do artesanato brasileiro a partir do que ele é hoje, a partir do seu processo histórico, a partir da realidade social, econômica e cultural dos artesãos, a partir da política do artesanato já desenvolvida até hoje, né? A partir das tipologias e características do artesanato. Isso é super importante, porque de muitas formas, inclusive um artesão, um gestor, quando ele vai dizer sobre o artesanato, como você entende o artesanato brasileiro hoje? Em geral, as pessoas vão dizer, felizmente, isso é fundamental para uma política pública, elas vão dizer o que já avançou, um olhar mais para o presente, olha, hoje está assim, hoje tem essas técnicas, hoje a realidade concreta é essa, mas ele sempre vai tentar apontar, quando a gente está falando do campo político, o que ele gostaria que fosse, o que ele acha que pode ser e não está sendo. Tá? Então, isso tem tudo a ver com o que a gente já faz, né? Com o que as organizações sociais humanas já fazem historicamente, né? Se juntam coletivamente para pensar o seu mundo, pensar a realidade que vive, dizer e ouvir, trocar, né? Um bom debate político e um bom espaço socialmente construído para a política é aquele em que a gente tem a capacidade de mudar de opinião. Não precisa ser completamente, né? Mas ao ouvir argumentos, trocas, debates, a gente construi isso. Quando eu falei da filosofia grega, né, turma, é importante a gente falar que lá na Grécia Antiga, quando se criaram as polis, né, as cidades, e as polis gregas com as ágoras, que eram as praças onde se debatiam o mundo, uma coisa que tem sido retomada no mundo contemporâneo, que tem sido um mundo muito bélico, muito violento, e isso é perigoso, né? A gente nem vai falar sobre isso hoje, mas entendendo a tecnologia da violência hoje, que é muito mais avançada, infelizmente, do que já foi no passado. Então, se a gente não debate isso, assim, levar o ser humano para o conflito bélico de fato, é muito perigoso com a tecnologia bélica que nós temos hoje. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Assim, tem muito a ver com o que a gente está falando, porque os gregos já defendiam que política, gente, que era um debate nas praças sobre o que aconteceria, qual seria o futuro da cidade, né? O cidadão, que não era todo mundo, claro, tinha os escravos, tinham setores excluídos, mas o que eles concebiam naquele momento como cidadão era aquele que teria voz para dizer o que pensa. E naquela praça, e naquele espaço para dizer o que pensa, era proibido qualquer tipo de coerção física, né?
as questões teriam que ser ganhas e debatidas no plano das ideias e dos argumentos. Daí o desenvolvimento de um outro conceito que a gente conhece até hoje, e usa às vezes simplificadamente, que é o conceito de retórica. Então, eu tenho que ter a capacidade de apresentar, comunicar e convencer o outro dos meus projetos, das minhas ideias. Então, por que a violência era abolida da ideia de democracia, né? Para muitos é fundamental que isso continue acontecendo mais do que nunca. Porque se alguém que tem a arma falar na política, os outros não falam. Né? Democracias muito avançadas no mundo contemporâneo apresentam a ideia de que o exército não fala sobre política. E alguns poderiam dizer, mas que absurdo, porque eles teriam que ter direito de falar sobre política. Não, mas eles não falam, porque se o exército falar, o outro não fala. Se quem tem arma falar, não tem retórica, né? Não tem debate, não tem confronto de ideias. Tá? Esse é um ponto importante para a gente pensar. Então, no plano das ideias, a gente vai para convencer e ser convencido ao mesmo tempo, né? Bom, acho que eu queria caminhar, então, para um próximo slide, quando a gente fala de termo polifônico, então, é um desafiador, porque essa arena que a gente está colocando aqui, esse espaço, gente, eu queria voltar para um debate perigoso que a gente vive hoje, que é a ideia da não política. Né? A negação da política. A negação da política é algo extremamente problemático, porque as pessoas, ao negarem, não estão percebendo o que elas estão negando. Né? Porque quando se fala de política, a palavra política não significa Congresso, Senado, partido, apesar disso tudo serem características históricas, né, de experiências políticas. Tá? Então, às vezes eu quero ser crítico. A forma como a política ganhou corpo, como ela se estruturou na sociedade que eu vivo. Mas, ao invés de fazer isso, eu falo que eu não gosto da política. Preferia um mundo sem política. E aí a gente cai num abismo muito grande, turma. E é importante falar isso num debate sobre política pública e desenvolvimento do artesanato, porque política significa, acima de tudo, uma instância coletiva onde nós resolvemos nossos problemas coletivos. O ser humano é um ser social. E ele tem muitos desafios por ser um ser social. Nós somos seres sociais com desafios dentro da nossa própria casa, né? Onde moram 5, 6, 10, 3, 2 pessoas, que são diferentes e que vão constantemente, ao compartilhar o mesmo espaço, negociar suas diferenças. Se a gente está falando de uma comunidade, e depois se a gente está falando de uma sociedade, e se a gente está falando de uma sociedade em processo de globalização, que é muito mais complexo, a gente está falando que a política é a instância onde nós temos que construir formas, e se as atuais estão frágeis, elas têm que ser desenvolvidas, pensadas a partir do que são e podem ser, né? Formas de organização da política, né? A partir do que a gente vive hoje. Mas a política como instância coletiva é necessária. Porque se a gente entende que política é instância coletiva, onde resolvemos problemas coletivos, sem a política, o que a gente tem é o que a gente chama de barbárie mesmo. É a via de fato. São as violências sem nenhuma mediação para que problemas coletivos sejam resolvidos coletivamente. Então, de fato, a gente vive um momento histórico, não só no Brasil, mas muito no Brasil, onde há uma fronteira muito explícita entre projetos que caminham para uma reorganização da política e projetos que caminham para a negação da política e para uma barbárie mesmo, para a violência como projeto de mundo. Tá? E por que isso é importante demais para a gente pensar? Porque, assim como os gregos entenderam, qualquer experiência violenta na política, ela é a negação da pluralidade polifônica das palavras. Então, é numa experiência pluralista, democrática, é só esse tipo de experiência, e o ser humano desenvolveu isso lentamente, complexicadamente, está desenvolvendo, vamos dizer assim ainda, essas experiências. É só nessas experiências da política
como instância coletiva, e de uma democracia e de uma concepção pluralista de política, em que diferentes concepções de desenvolvimento podem ser ditas. Alguém pode dizer, para mim, o desenvolvimento do artesanato é isso, e outra vai dizer, não, eu acho que não é isso, eu acho que é isso. Eu, como artesão de Minas Gerais, penso assim. Eu, como artesão do Pará, penso outra coisa. Eu, como gestor público do Estado da Bahia, penso isso, isso e isso. Isso tem que ser debatido, isso tem que aparecer polifonicamente, né? E numa experiência de violência política, isso não aparece. Eu me lembro muito sempre de uma frase do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, que ele diz assim, um pouco mais ou menos isso, né? Eu não vou decorar totalmente, mas ele diz mais ou menos assim, ele diz assim, Deus se vier que vem armado, porque bala é um pedacinho de metal. A invenção humana de um revólver, de uma arma de fogo, que com um pedacinho de metal, né, elimina outra vida, isso é de uma complexidade muito profunda para o que pode ser a experiência humana. Todo mundo sabe isso. O medo da violência, né? O medo da violência é um dos maiores medos humanos, porque envolve o medo da dor, o medo do sofrimento, o medo da perda, o medo da morte, o medo da morte do outro, que é o medo da perda, né? Então, o silenciamento da polifonia produzido pela violência, principalmente a violência, as violências mais brutais, que vão envolver o assassinato, que vão envolver a tortura, são armas historicamente políticas inventadas pelo ser humano para o silenciamento, né, dessa polifonia. A gente, felizmente, no caso do setor do artesanato, para vocês terem uma ideia, a gente, felizmente, do que eu entendo, não precisa debater isso a fundo, o que a gente chama de violências mais graves. A gente pode discutir como podem ser aprimorados os formatos de desenvolvimento de arenas coletivas. Isso é muito rico, né? Eu já trabalhei com alguns temas, não são temas muito fortes na minha trajetória. Eu tenho amigos que trabalham com temas muito difíceis. Tem lugares de temas de desenvolvimento como as questões agrárias e urbanas, que envolvem conflitos de interesse tão profundos, que envolvem violências muito profundas, que são, no Brasil, um dos países mais violentos do mundo, né? Onde mais os números estatísticos mostram, infelizmente, né? Aqui eu estou falando de dados estatísticos, que está entre os países que mais assassinam lideranças ecológicas, agrárias, indígenas do mundo. Então, essa polifonia é totalmente limitada, a política é totalmente limitada, as potências para o desenvolvimento das políticas no Brasil nesses setores são muito, muito reduzidas, né? Eu penso que o que a gente pode pensar para o artesanato brasileiro, me parece, tá, Arthur, é que a gente tem um amplo setor do artesanato brasileiro, envolvendo artesãos e gestores, que tem muito interesse que esse debate polifônico apareça, que um diagnóstico seja o primeiro de muitos, como esse diagnóstico, né? Que hajam espaços constantes de aprimoramento da base conceitual, né? Das necessidades específicas de cada tipologia, dos debates sobre o como e o que, de que forma comercializar de formas melhores, né? Como construir instâncias políticas que atrelem o artesanato de forma mais protagonista em outras políticas, como do turismo, políticas ecológicas e outras mais, né? Então, eu acho que há um amplo campo potente para vocês de desenvolvimento desse debate. E aí eu trouxe duas perguntas para esse debate, temas em aberto. Eu acho que pensar que são duas coisas distintas. Desenvolver o artesanato, que já é um termo muito amplo, que pode significar muitas coisas, e desenvolver através do artesanato. Parecem duas coisas, mas elas são diferentes, e elas são, na minha opinião, viu, pessoal, posso estar errado, mas na minha visão elas estão indissociadas, porque elas se potencializam. Então, quando a gente está querendo discutir o que é desenvolver o artesanato, vocês estão debatendo isso no diagnóstico, no curso, e estão debatendo isso há bastante tempo. Algumas pessoas, como, né, a gente conhece no projeto, ao longo de uma vida, né, então, doaram a vida para o artesanato e para o desenvolvimento do artesanato. Eu acho que vale perguntar isso. Em que momentos a gente está debatendo o desenvolvimento do artesanato? E aí envolve essas questões, o que o artesanato é,
o que o artesanato apresenta como sementes de potencialidades futuras, e pode ser, e não é, ainda não é, né? E como podem ter múltiplos olhares sobre isso, tá? Ao mesmo tempo, a gente poderia usar o termo desenvolvimento, desenvolver o artesão, a artesã, são coisas distintas, poderia ser aqui uma outra caixinha, poderia estar aqui como outro termo, desenvolver a artesão, artesão. Um curso como o que a gente está fazendo aqui, ele vai ter expressões que envolvem conhecimentos muito técnicos específicos do artesanato, outros conhecimentos, como qualquer formação humana, que são muito amplos, culturais, reflexivos, que estão desenvolvendo a artesã e o artesão, né, sem uma necessidade imediata de aplicação daquilo, mas isso vai gerar alguma coisa em médio prazo. A educação é uma coisa muito mágica nesse ponto, né, Tu? A gente está aqui num debate, num curso. Os grandes pedagogos e pedagogas sempre apontaram para o fato de que, às vezes, um professor de uma criança de 10 anos, ele tem o pesar de que ele não vai ver muito do que ele conseguiu plantar. Porque, às vezes, algo que a gente trabalha com uma criança de 10 anos, ela vai entender melhor, vai assentar e vai fazer sentidos muito amplos quando ela tiver 20, 30 anos. Muitos de nós já passamos por isso, né? A gente está vivendo uma experiência e lembrar de uma experiência da escola, de um professor, de uma professora, e falar, nossa, agora isso faz todo sentido. Assim como eu dei o exemplo na aula de uma mulher que se torna mãe, e aí ela passa a olhar para tudo que foi a mãe dela na sua vida, e um homem que foi pai também, que se torna pai e olha para pai e mãe de uma outra forma, ressignificando muitas experiências. Isso é um processo lento. Quando a gente fala do desenvolvimento do artesão, da artesã, a gente está falando de desenvolvimento de pessoas, seres humanos, em sua ampla complexidade, como seres. E tudo isso, o artesão entendido complexificadamente, ele tem que ser entendido nessa multiplicidade de fatores, tá? Quando a gente está falando aqui, na verdade, do desenvolver através do artesanato, acho que aí é uma pergunta importante para vocês se fazerem, que eu não tenho certeza se vocês já fazem essa pergunta. Ou seja, o que eu quero que seja produzido no mundo, para o mundo em geral, através do desenvolvimento do artesanato. Eu quero aqui o foco de vocês nesse projeto, nesse curso, e na trajetória de vocês como artesãos e gestores, é o desenvolvimento do artesanato. Renda, espaço de produção, formação técnica para o meu aprimoramento como artesão, como artesã, reconhecimento social e econômico, dignidade do trabalho, condições físicas de saúde no trabalho, aposentadoria, previdência e tal. Isso tudo é fundamental, isso é o foco. Uma outra pergunta é, ao estar trabalhando e me dedicando ao desenvolvimento do artesanato, eu gostaria que o desenvolvimento do artesanato participasse de que desenvolvimentos na sociedade, em geral? Isso é uma pergunta importante, porque isso também gera desdobramentos nas perguntas sobre o que o artesanato é e o que ele pode ser. E isso também gera reflexões sobre as fronteiras do artesanato na sociedade. Quais são os atores com quem a gente quer trocar, por exemplo? Eu dei um exemplo que eu me lembro na aula, que talvez nem fosse um dos melhores. Eu me lembro de ter falado de um movimento zapatista dos indígenas maias do sul do México que ressoa no mundo todo. Eu não estava dando na minha cabeça naquele momento, por exemplo, um exemplo de que talvez o movimento maia fosse, zapatistas fosse um movimento referência na estrutura como ele se organizou e parceiro de um projeto de vocês, Mas como exemplo de uma experiência, de um grupo social pequeno, numericamente, localizado no sul do México, em pequenos territórios, mas que, ao refletir sobre o seu papel para o mundo, amplificou muito mais o seu próprio desenvolvimento, o desenvolvimento das suas conquistas territoriais, da sua organização sociocultural, da sua escola. Eu visitei o Território Zapatista, eles têm uma escola com parcerias com entidades de vários lugares do mundo, eles têm um hospital com parcerias com os Médicos Sem Fronteira, em áreas indígenas que não tinham nem posto de saúde, hospitais bons e estruturados, mas, quando eles construíram isso porque o Médicos Sem Fronteiras e as parcerias das escolas zapatistas enxergam também que estão trocando e aprendendo muito com a experiência zapatista. Então, a experiência zapatista, para poder construir essa teia, essa rede, a gente teve uma aula sobre rede,
para o movimento zapatista construir uma rede que transcendeu o sul do México e hoje troca com vários lugares do mundo, inclusive com experiências brasileiras, e eles tiveram que se perguntar o que eles queriam desenvolver, com que experiência de desenvolvimento eles queriam trocar. No caso do artesanato brasileiro, eu penso que, claro, vocês têm muito a trocar com experiências artesanais de outros lugares do mundo, em alguns momentos com políticas públicas dos artesãos, dos estados, da Colômbia, do México, de Portugal, de vários lugares do mundo, por exemplo. Ao mesmo tempo, é possível que os artesãos troquem, né? Vocês artesãos troquem com organizações sociais de artesãos pelo mundo afora. Como é que os artesãos se organizam em federações nesses países, né? Como é que as associações se organizam hoje? Como é que elas têm se aprimorado? Dentro, claro, do Brasil, quanto mais vocês trocarem experiências, também, né? Uma associação de um lugar do Brasil, conhecer a experiência de outro lugar. Não me lembro em que aula foi dito isso, acho que foram até duas, né? A aula das redes e a aula da metodologia participativa. Talvez o melhor método de desenvolvimento nessa perspectiva é ir visitar, né? É pegar um grupo daquela cidade, daqueles artesãos e visitar a experiência de um outro lugar, considerada referência, que pode ter o que ensinar, e vice-versa, intercâmbios, né? Depois aquela associação manda pessoas para aquela experiência também em outro lugar, e essas trocas podem ir se dando. Isso é muito potente. Quais são os outros setores da sociedade brasileira com quem o artesanato quer trocar, porque o artesanato participa do desenvolvimento? Nas universidades, por exemplo, o artesanato pode trocar com o curso de design, porque o design pode contribuir com o artesão. Como disse muito bem a Vestra Vânia, me lembro bem na aula, mas o artesão, a artesã contribui muito com o design. É uma troca. Eu mapeei de uma forma que me impactou muito, turma, como a pedagogia faz parte da vida de vocês. Seja na discussão de como transmitir e fazer com que aquele conhecimento não só seja transmitido, mas sempre ressignificado, né? Reinventado continuamente a partir dos saberes dos mestres, a partir das experiências de trocas, né? Isso é super importante, mas, ao mesmo tempo, como parte de vocês estudou e estuda pedagogia, né? E qual é a relação do artesanato com a pedagogia, com a experiência humana em geral? Aí o artesanato, os artesãos e a gestão pública do artesanato pode estabelecer trocas com as secretarias municipais de saúde, de educação, né, para desenvolver projetos nas escolas. Não somente de ensinar uma criança a fazer artesanato, mas pensar formas através das quais o artesanato desenvolve as pessoas, né, desenvolve o ser humano, em projetos interdisciplinares, que envolvem, por exemplo, estou dando exemplos, que envolvem várias disciplinas da escola. Como podem ser feitas parcerias com as universidades, né, que estão se interiorizando no Brasil, hoje um pouco, né, com muita precariedade estrutural e financeira pelo sucateamento atual, mas existem muitos professores, professoras, estudantes no interior do Brasil abertos para determinados tipos de trocas, né? Quais setores da cultura popular brasileira, da arte em geral, com quem o artesanato troca? Eu troco como artesão lá na minha cidade com os outros artistas de outras áreas, com cineastas, com pintores, né, com atores, atrizes do teatro, com músicos e cantores. Eu mostrei aqui um artesanato feito para reproduzir um cantor do Chile muito importante. E eu comentei, por exemplo, que eu não conheço nenhum boneco de pelúcia feito para o Drummond, para o Carlos Drummond de Andrade. Poderia existir, por exemplo. E comentei que no Jequitinhonha eu tive um do Frei Chico, que é um líder, uma referência cultural, um mestre do Jequitinhonha. Eu achei lindo. Depois eu não sei se eu contei, mas meu cachorro, na verdade era o cachorro da minha companheira da época, comeu o meu Frei Chico. E eu fiquei super triste, mas isso foi produzido por uma parceria de artesãos com outros atores, com grupos de cultura popular, como Folia de Reis e com Gado, que geram inspirações para as obras, né, dos artesãos. Com quem que eu troco? Eu posso trocar contando histórias do meu lugar, ou histórias de outros lugares. A geografia é um pouco aberta. É muito legal eu contar a história da minha cidade, história da minha comunidade, história da minha região. Como eu também posso trocar, né, com histórias de outros lugares do meu país, ou com um livro que eu li. Eu posso ler um livro
de um escritor de outro lugar do mundo, e eu me impactar por essa literatura e construir uma experiência artesanal a partir disso, dialogando com a experiência do meu lugar, né, fazendo trocas interculturais, por exemplo. Isso tudo tem muita potência. Tudo isso que eu estou contando, sabe, pessoal, ela envolve uma pergunta anterior, que é o que se desenvolve através do artesanato e através do artesão, né? Com que experiências e com que atores e com que desenvolvimentos outros o artesanato quer trocar. Para que desenvolver o artesanato? Essa é uma pergunta legal. Para que desenvolver o artesanato no Brasil? Né? Essa é uma pergunta importantíssima de ser feita, eu acho. Né? Para além de mim, artesão, por que é importante para o Brasil e para o mundo o desenvolvimento do artesanato? E essa é uma pergunta com muitas respostas, porque é muito importante. Mas essas são respostas que têm que aparecer. Elas têm que estar sempre, né, no debate público que vocês vão construir, na minha visão. Né? E por isso ela desencadeia algumas coisas que eu queria ir finalizando. Eu trouxe essa frase, mas eu queria ressaltar como a gente é absolutamente arcaico, muitas vezes. Na minha concepção, por uma perspectiva ainda muito colonialista do mundo social, né? De pessoas que dominam outras pessoas, grupos sociais que têm domínio sobre outros grupos, lugares geográficos onde algumas pessoas vão dominar os outros lugares geográficos de outras pessoas. Essa é uma concepção colonialista de mundo, que a gente herdou ainda muito. Então, quando eu li esse trecho da ONU, né, que diz que para que o desenvolvimento econômico, o progresso econômico, perdão, aconteça, né, é preciso desintegrar todas as, né, as instituições diferentes, desintegrar os laços diferentes, todas a pluralidade de experiências culturais existentes até então teriam que ser desintegradas, né, para aquelas pessoas se virem desamparadas dos seus laços e articulações e aí terem que se submeter a esse progresso econômico. Está dito isso aqui, né, no próprio relatório. Aí você vê que é um desenvolvimento, que é um termo muito forte hoje. Você desenvolve esse sujeito dos seus laços e estruturas de segurança, parentesco, experiências comunitárias, ela tem que ficar órfã de tudo isso para se submeter a uma nova proposta. Isso não é desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, como a gente estava tentando ver, ele é uma abertura para o futuro, ele é uma abertura para o futuro a partir do que as potências do ser apontam. Das coisas mais bonitas de uma experiência de desenvolvimento é a demanda por nos conhecermos mais, como pessoas, ou como comunidades, ou como setor, ou como atores sociais de um determinado campo, né? Eu me lembro muito do mestre Chico ter falado em alguma aula, turma, que ele teve que investigar sua própria memória para se tornar um artesão mestre. Se investigar, relembrar muita coisa. Eu, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu voltei para Belo Horizonte, onde eu moro hoje, depois de 18 anos morando em outras cidades. Eu fiquei 18 anos morando em outros lugares e voltei para Belo Horizonte há 4 anos. A primeira coisa que eu quis fazer, e eu fui construir isso, mas ainda não fiz porque veio a pandemia, eu quero passar um tempo nos espaços onde eu estudei, de escolas onde eu estudei. Fisicamente, eu quero ficar lá com uma caderneta anotando as memórias que vão fluir quando eu tiver... Teve uma escola que eu estudei 10 anos da minha vida. Então, eu mesmo fico imaginando quanta coisa vai florescer em mim. E eu quero anotar tudo isso para escrever algumas coisas, tanto acadêmicas quanto literárias. Isso é fundamental. Eu não me desenvolvo para o futuro me abrindo a partir de uma ruptura do esquecimento, da negação absoluta do passado. Não é isso. Então, essa proposta de desenvolvimentismo do capitalismo contemporâneo moderno, que o Walter Benjamin, um autor que eu gosto muito, dizia que se tornou um anjo da história que só olha para frente e constrói cemitérios de pessoas, de ideias, de culturas. Né? Isso é muito triste, esse progresso contínuo, acelerado, sem pausas. O progresso em si, como concepção humana, não é ruim, mas o progresso é ininterrupto, sabe? Sem campos de reflexão, sem possibilidade de análise do que somos para pensarmos o que queremos ser, isso é um descaminho, né? Isso não é desenvolvimento, porque para ser desenvolvimento nos demanda uma reflexão sobre o que somos, para encontrarmos reflexões sobre o que podemos ser. Se queremos, inclusive, desenvolvimentos complexos, precisamos de uma complexidade de concepções, precisamos de mais gente com voz,
precisamos trocar muito. Então, eu entendo que um diagnóstico como esse, que é uma experiência que tem constituído uma participação de todos os atores, o interesse no diagnóstico, isso é um mérito do PAB, isso é um mérito das confederações, isso é um mérito do SEBRAE, isso é um mérito de cada associação de artesãos que estrutura-se no desenvolvimento do artesanato e que agora tem vontade de participar desse debate coletivo, que ainda está começando, né? Tem muita coisa para acontecer para que todas as vozes possam ir aparecendo, mas isso é fundamental, né? Que o desenvolvimento do artesanato brasileiro ele só pode ter largos voos, ele só pode dar muitos frutos se ele perpassar por muitas vozes dizendo o que é o desenvolvimento do artesanato, a partir do que ele é, o que é o desenvolvimento do artesão e artesã brasileiros, a partir do que eles são, e não só como artesãos, como pessoas, né, na sua complexidade, né? A participação do artesanato na sociedade brasileira vai ser aquilo, vai ter mais potência, vai ser aquilo que vai ser discutido e apontado por múltiplas vozes também a partir da história do artesanato brasileiro e da história dos atores que envolvem esse artesanato. Vocês artesãos, vocês gestores, né? Eu acho que isso é super importante da gente pensar. E aí talvez agora eu vou só ler os últimos slides, faça mais sentido com mais tempo trabalhando alguns temas muito específicos para a gente pensar por que eu quis trazer esses paradigmas contemporâneos e como vocês têm importância para o desenvolvimento da sociedade. E para que vocês tenham importância, a gente precisa construir uma política pública em geral que dê voz para os artesãos e as artesãs, para os gestores do artesanato dentro dos estados, né? Para que tenham voz dentro das gestões públicas em geral, para que vocês tenham voz, né, nos espaços comunicativos, nas mídias, né, nos debates sobre outras instâncias da vida social. O artesão e a artesã são fundamentais, os gestores públicos do artesanato também, né, os gestores do SEBRAE também. Então, utopia do concreto, a gente já falou aqui, né, possibilidade que esclarece o atual e que o atual afasta para o impossível. Somente se concebermos o futuro como genuinamente aberto, podemos seriamente aceitar ou engajar-se em uma noção de política. Então, aceitar o futuro como aberto, muito diferente do que alguém poderia pensar que seria até uma negação do passado, na verdade, os autores que eu leio, inclusive a Dora Massi, vão entender que presente, passado e futuro se encontram numa complexidade de ideias, não existe essa separação completa, né? Entre passado que ficou para trás, presente que é só o imediato, futuro que é o que virá, né? Na verdade, isso é uma teia muito complexa de articulações, porque o passado está contido no presente atual e o futuro também, porque o futuro é o que a gente olha como possibilidade de abertura. Se a gente olha para o futuro a partir do que a gente vê como potenciais atuais, a gente vê esses potenciais atuais no presente e no passado. Então, é interligada essa experiência, né? Isso é muito potente. Bom, eu poderia falar mais um pouco sobre isso aqui, mas eu vou pular e eu vou para os paradigmas, tá? Senão eu vou passar muito de 1 hora. Estou calculando aqui, está quase 1 hora. Então, reforçando o que eu falei na aula síncrona, né? Os descaminhos do economicismo, de uma sociedade que se organizou e está se organizando em torno exclusivamente da racionalidade econômica. E como isso é um imenso problema, né? E aí, como vocês, como artesãos, artesãs e gestores do artesanato, né, se relacionam com uma experiência de produção material, mas que é imersa não só na economia, né, mas imerge essa economia e essa relação econômica nas relações sociais, culturais, territoriais, espirituais e ancestrais. Isso é fundamental para o desenvolvimento que a gente pode construir da sociedade humana, né? A discussão de como produzir tecnicamente uma sociedade justa e sustentável, né? Como a gente falou muito a partir da divisão social do trabalho na aula, e hoje a gente falou menos disso, né? Diferentes tempos de produção, necessidade civilizatória da gente estabelecer novas relações de valores de uso, do que a gente consome no dia a dia e não consome, né? Muitas pessoas na pandemia têm dito que, né, ao ficar quase 1 ano sem sair, como mudou o consumo de roupa, de bens que são muito trocados rapidamente, como pensaram, gente, como eu não preciso disso de fato, né? E como eu preciso pensar um pouco mais sobre o que eu preciso, o que eu quero, o que me desenvolve, né? O que participa do meu desenvolvimento. Isso é importante nas relações de troca, né, para a gente estabelecer
o desenvolvimento, né? Processos, né, de desenvolvimento. Novas determinações de valor de troca, como a gente falou na aula também, né? Se o critério do tempo ou da tecnologia embutida são os critérios que determinam o que tem mais valor, a gente já sabe que a gente está construindo uma sociedade que caminha para o abismo social, econômico e ecológico, principalmente. Então, o que deveria determinar mais valor nas coisas deveria ser a quantidade de valor simbólico que aquilo traz, né? Como aquilo me permite me desenvolver, e me desenvolver significa me desenvolver espiritualmente, mentalmente, culturalmente, né? Minha saúde física, minhas relações emocionais com os outros. Tudo isso envolve a vida humana. Então, se a gente vai entendendo que eu preciso me compreender melhor para me desenvolver, eu percebo, para dar um exemplo para vocês, que ao voltar para Belo Horizonte, muito mais importante do que consumir roupas em lojas de shopping centers que estão acessíveis na minha mão agora, antes eu morava no interior, não eram, nada contra necessariamente comprar roupas, mas muito mais interessante para mim do que comprar uma roupa para o meu desenvolvimento eu me permitir viver experiências nas escolas que eu estudei, por exemplo, para compreender estruturas e experiências e processos do meu passado, para pensar de novas formas quem eu sou e o que o mundo é, né? Então, o que tem valor no mundo? A determinação do que é o valor das coisas é algo que está em jogo, sempre nas sociedades humanas. E eu acho que o artesanato tem muita contribuição a dar sobre pensarmos, né, o valor das coisas. Né? Os descaminhos do meio ambiente, né? Acho que a Doroteia falou na aula, acho que muito bem. Nós vivemos um momento que é realmente, que vou falar como geógrafo, gravíssimo, né? Infelizmente. Não é alarde, né? Não é supervalorização dos problemas ambientais, é um momento gravíssimo. E que a sociedade vai ter que enfrentar e lidar com isso. Esperamos que reorganizando formas de viver, né? Modos de vida. E o artesanato tem uma importância vital para isso. E o artesão, né? A superação do individualismo, como eu falei, eu acho super importante. Claro que existe um indivíduo, também me lembrando do mestre Chico, né? Não existe indivíduo sem sociedade, nem sociedade sem indivíduos. Eu gosto muito de um livro de um sociólogo que chama Norbert Elias, chama Sociedade dos Indivíduos. Um belo livro, para mostrar que não existe nem sociedade nem indivíduo, existe uma coisa que é a mistura dessas duas coisas. E isso é fundamental de se pensar, né? Como que a gente pode construir a ideia de que em mim gira o meu próprio processo de caminho no mundo, eu sou responsável por tudo que eu produzo, se for bem-sucedido é porque eu mereço a meritocracia como ideia, se eu estou sofrendo e não consegui determinados sucessos é porque eu fracassei. Como que a gente pode pensar isso se nós somos seres sociais, né? Como origem estrutural? Eu gosto muito de ler turmas psicanalistas, principalmente a psicologia social, porque os psicanalistas eles recebem os sujeitos no divã. Então, inclusive aqueles atores sociais que em público, nas redes sociais, dizem que estão ótimos, que são bem-sucedidos, são empreendedores, aí quando eles vão lá no divã, eles vão procurar um psicanalista, um psiquiatra, um psicólogo para dizer que eles estão se sentindo vazios, que eles estão em depressão, que eles estão com ansiedade, porque nós somos sujeitos que vivemos trocas sociais para nos constituirmos, né? Então, essa sociedade que está levando às últimas consequências hoje no neoliberalismo, a ideia de uma sociedade de indivíduos, em que os indivíduos são a única forma de organização da identidade do ser humano, nossas identidades não são individuais, necessariamente. Elas têm características individuais, mas elas também têm atravessamentos de outras pessoas, dos coletivos, das comunidades, das famílias, das cidades, da história dos nossos ancestrais, da cultura. Então, a gente precisa pensar de uma forma muito mais complexa. E o artesanato é um sujeito que se entende num atravessamento de saberes de atores, né? Na sua produção artesanal. Isso é muito potente, tá? E acho que o artesão como processo, como narrador do seu tempo e da sua história, da história desses outros que o atravessam, tá? Bom, eu queria fechar essa vez não com uma frase da Leila Diniz, mas com uma frase do Paulo Leminski, que é uma frase, não, uma poesia, né? Essa é uma poesia completa do Leminski, que fala muito sobre a necessidade da gente enxergar o outro, entender que o outro me constitui, e o perigo, né, de uma sociedade individualista
narcísica, onde eu giro em torno de mim mesmo, né? Vou ler a poesia para fechar a aula, tá, turma? O olho da rua vê o que não vê o seu. Você vendo os outros, pensa que sou eu? Ou tudo que teu olho vê, você pensa que é você? Pessoal, agradecimentos imensos pela experiência e pela oportunidade de trocar com vocês. Aprendi muito nesse curso, muito, em cada aula e ao longo de todo esse projeto, tá? Continuo aberto para a gente ir trocando e que novos cursos venham e novas trocas venham, tá? Abraços para vocês. Quis fechar assim, mas não tem que parar de gravar, né, tu? Abraço, pessoal.